Bem, meus amores, continuando com nossa segunda aulinha do dia, é a aula de cidadania, tá certo? Peguem o livrinho de vocês aí para acompanhar a tia na página 34. Lembram que na aula passada a gente viu os amigos da flora, dos cuidados com a floresta que devemos ter? Hoje a gente vai ver os amigos da fauna. O que é a fauna? São os animais, certo? E quais os cuidados que a gente deve ter? Quais atitudes a gente deve tomar? Aqui tem um texto bem grandinho, tia vai deixar para vocês lerem depois, detalhadamente, tá certo? Aí em casa vocês leiam. Mas tia vai resumir, explicar um pouquinho para vocês sobre ele. Quem é que tem cachorro e gato em casa? Vocês gostam de animais domésticos? Vocês criam algum animalzinho? Aqui a gente tem um exemplo, ó, a menina com o cachorrinho, tá vendo? Tá vendo só? A menina junto com o cachorrinho. E pelo que a gente vê aqui, ó, ela cuida e gosta bastante dele. Mas nem sempre foi assim, pessoal. Antigamente, as pessoas o que faziam? Se reuniam no tempo dos reis, olha só, se reuniam para ir caçar os animais na floresta. E não era para vender, não. Era só para matar o bicho e colocar a cabeça na parede. Vê só que coisa triste. Matavam os animais sem nenhuma preocupação, sem nenhuma responsabilidade. E o que é que acontecia? Muitas vezes, muitos desses animais entraram em extinção. O que é extinção? Parou de existir aquela espécie de animal. Vê só que triste. Muitos animais da floresta, eles matavam somente para poder exibir. Ah, matei o leão, matei o chimpanzé. E faziam o quê? E colocavam a cabeça do animal em exposição para mostrar valentia. Vê que triste. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando, porque tem falando aqui, ó, sobre a Sociedade Protetora dos Animais, que partiu para a ação, fazendo o quê? Defendendo o direito dos animais, defendendo o bem-estar. Porque os animais, eles também são seres vivos como a gente, como as plantas. Eles não falam, mas isso dá o direito da gente chegar e maltratar os animais? Não, né? A gente vê muitos animais nas ruas, não é? Principalmente cachorrinhos, gatos, em situação de abandono. Porque, infelizmente, as pessoas criam, por exemplo, tem uma gatinha. Aí a gatinha dá cria. Há muitos gatinhos, a pessoa não quer. Aí diz o quê? Eu vou soltar na rua. Solta por aí, nem dá a outra pessoa e acaba abandonando na rua. E aquele animalzinho passa o quê? Passa frio, passa sede, passa fome, porque ele não fala, mas ele também é um ser vivo, não é? E isso não pode ser feito. Um outro órgão protetor do meio ambiente que a gente tem aqui no Brasil é o IBAMA. O IBAMA, olha, está sempre fiscalizando os ambientes para ver a questão dos animais, porque tem muitos animais silvestres que vivem em cativeiro, sabiam? Por exemplo, os passarinhos. E vocês sabiam que tem gente que cria até cobra? Pois é, tem gente que cria cobra em casa. Quem já viu isso, minha gente? É um animal silvestre, não é um animal doméstico para viver em casa. Os exemplos de animais domésticos que a gente tem são o quê? Cachorro, gato, coelho, hamster, não é? Esses são alguns animaizinhos que a gente pode criar em casa. Mas animais silvestres que foram criados para serem livres, nasceram para serem livres, como a questão dos pássaros, né? As aves em geral, a questão também dos répteis, como as cobras. Imagina que inusitado as pessoas criarem esse tipo de animal em casa. Então eles nasceram para serem livres. Então o IBAMA está sempre, ó, fiscalizando, porque existem muitas feiras clandestinas que não são autorizadas pelos órgãos públicos, muitas feiras que vendem e comercializam passarinhos. Então o IBAMA está sempre de olho, fiscalizando para recolher aqueles animais e soltar na floresta. Porém, tem alguns casos em que é permitido sim
as pessoas criarem esses animais. Quando é que isso acontece? Quando aquele animalzinho passou tanto tempo vivendo em cativeiro, vivendo preso, que ele não consegue mais ir para o meio ambiente, não consegue viver livre na natureza. Porque os animais da floresta, eles mesmos fazem o quê? Eles caçam seu próprio alimento, não é? Para sobreviver. É o ciclo da cadeia alimentar. Eles caçam o próprio alimento para poder sobreviver. Só que, se ele vive preso há muito tempo, os animais que vivem presos, o homem é que dá o alimento a ele, não é isso? Eles vivem engaiolados. Então, o homem que coloca água, que coloca comida para ele. Ele está tão acostumado ali que ele vai conseguir voltar para a natureza? Muitas vezes não. Então, em alguns casos, o IBAMA permite sim que as pessoas criem esses animais em cativeiro, tá certo? Em alguns casos. Mas o correto é o quê? Que eles vivam livres na natureza, tá certo? Olha que bacana. Então, é preciso que o homem tenha consciência de não maltratar os animais, não praticar a caça sem finalidade nenhuma, não é? Porque a caça é um processo muito doloroso. Vê, você sair para matar os animais sem nenhuma finalidade, nem para você se alimentar só por matar e exibir, é muito triste isso. Então a gente vê o quê? A gente vê bolsas, sapatos feitos da pele desses animais. Então, se mata esses animais de forma tão absurda, tão indiscriminada, que eles acabam entrando em extinção. É preciso que o homem tenha consciência de que quando esses animais entram em extinção, o que acontece? Um desequilíbrio da cadeia alimentar, da natureza, tá certo? Então agora a gente vai responder uma atividade no livrinho de vocês. Na página 35, tia vai explicar para vocês responderem aí em casa, tá certo? Acompanhem comigo, vou explicar. Olha só. Na primeira questão temos assim: observe a imagem e depois responda as perguntas a seguir. Olha, o que é que a gente tem aqui nessa imagem? O que é que o homem está fazendo? Um homem com uma espingarda caçando os passarinhos. Olha só, tia falou sobre essa questão de caçar, não foi? É legal? Não, né? Letra A. Escreva o que está acontecendo na imagem acima. O que é que está acontecendo? O homem está fazendo o quê? Caçando as aves, os passarinhos, não é? Letra B. Quais as consequências dessa atitude humana? E aí, quais as consequências da caça irresponsável? Qual é a consequência? Os animais podem entrar em extinção, não é? Então, registrem aqui, tá certo? Letra C. O que você acha que pode ser feito para acabar com essa atitude? O que você acha que pode ser feito para acabar com as caças irresponsáveis? O que é que precisa ser feito para o homem ter consciência de que isso não pode ser realizado? Pensem aí e registrem aqui, tá certo? Segundo, escreva algumas atitudes que nós devemos ter para defender a nossa fauna. E aí, quais atitudes a gente deve ter para defender os nossos animais? Me digam aí. A gente pode maltratar os bichinhos, podemos caçar. Pensem e registrem aqui, tá certo? Na segunda questão, ok? Terceiro, leia o texto. Vou ler com vocês, acompanhem aí no quadradinho. Hoje, existem várias organizações governamentais e não governamentais que têm como objetivo proteger espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção. Então, existem várias organizações que têm o objetivo de proteger espécies animais e vegetais, as plantas também, ó, que são ameaçadas de extinção. Então, essas ONGs buscam proteger. Vamos ver. Em 1980, foi criado o projeto Tamar, que salva e protege as tartarugas marinhas do Brasil. O projeto identifica as diferentes espécies de tartaruga marinha, os locais de desova, o período de reprodução
e os principais problemas relativos à reprodução das tartarugas. Então, olha só, em 1980 foi criado o projeto Tamar, que tem o objetivo de observar e proteger as tartaruguinhas, que também são ameaçadas de extinção. Vê que legal essa proteção, não é? Agora responda as perguntas. Letra A. Qual o nome do projeto criado em 1980 que salva e protege as tartarugas marinhas? Qual o nome do projeto? Procurem aqui, tá bom? Letra B. Além de salvar e proteger as tartarugas marinhas, que outros objetivos esse projeto tem? Tia falou aqui, ó, no primeiro parágrafo. Qual é o objetivo do projeto? Proteger o quê? As espécies animais e também as plantas, não foi? Então procurem e registrem aqui, tá certo? Virando a folhinha, pessoal, na página 36, temos assim, ó. Desculpa. Observando a cena abaixo, procure onde estão escondidos os animais. Quando achá-los, escreva na linha abaixo o nome deles e pinte os animais que você encontrar. Ao todo são 8 animais. Então aqui na cena, ó, tem 8 animais para vocês procurarem. Depois que encontrar, você vai pintar somente os animais e escrever o nome deles aqui embaixo, tá certo? Capricha, eu quero ver a pintura bem colorida, bem bonita, tá bom? E na quinta questão temos assim: ouça o poema e depois ilustre. Olha o poema. Jardim zoológico, não é zoológico. Jardim zoológico, e é um poema de Carlos Pimentel. Ele é o autor. Vamos acompanhar comigo. No jardim zoológico, logicamente, não há animais presos. Os animais só são bonitos soltos, embelezando e colorindo o lugar em que vivem. No jardim zoológico, não há pássaros em gaiolas. De que serve o canto triste de um prisioneiro? De que serve um passarinho cantar e estar triste, estar preso? No jardim zoológico, que está situado no mundo ilógico, não há casacos de peles de animais, não há bolsas de couro de jacaré, não se comem sopas de tartarugas. No jardim zoológico é proibido matar, é proibido maltratar, é proibido desrespeitar a natureza. O jardim zoológico é o lógico, é o certo. Errados são os zoológicos, desde nosso tempo, desde nosso mundo lógico. Então aqui, ó, esse poema chamado Jardim Zoológico, de Carlos Pimentel, ele traz para a gente uma reflexão importante. Nesse jardim zoológico, num mundo ilógico, acontece a coisa correta. Os animais vivem presos ou livres? Vivem livres, soltos, alegres, não é? Porque aqui, ó, como ele falou, no jardim zoológico, onde a gente vai visitar, o que é que acontece? A gente chega lá para ver os animais. Mas eles estão presos, não é? Os pássaros vivem presos. Então ele até citou aqui: do que adianta o canto triste de um prisioneiro? A gente acha lindo o canto dos pássaros, né? Mas ele preso, ele tá feliz ali? Não, não é? É só a gente pensar, se colocar no lugar dele. Imagina a gente presa. Se a gente vivesse preso. Não é legal. A liberdade é a melhor coisa que a gente pode ter. Não é isso? Então, depois de ler esse poema, vocês vão ilustrar de acordo com o que tem falando. Aqui tem falando que os animais no jardim zoológico vivem livres. Então, vocês vão desenhar animais presos ou livres. Livres, não é isso? Desenhem bem bonito e depois pintem também, tá certo? Com muito capricho. Essa é a nossa atividade de cidadania de hoje. Tá bem simples e gostosa de fazer, tá certo? Beijão. Tchau, tchau.